Hoje, nós recebemos aqui o acadêmico Eduardo Portela para abrir estes encontros com o Barão e para pensar o Brasil. Por que Eduardo Portela? Quando se pensa em que o Eduardo Portela tem feito no Brasil, eu começaria por uma revolução da relação do intelectual com o político. Todos lembram do episódio que inovou radicalmente a relação do intelectual com o poder político no Brasil. Talvez o nosso affaire Dreyfus. Portela inaugurou a arte de estar ministro e não de ser ministro. A partir de então, o ministro deixou de ser um áulico, tornou-se um protagonista fogoso da política brasileira. Eu creio que, além desta revolução comportamental no Brasil, nós devemos a Portela outros feitos. A criação da revista Tempo Brasileiro, que já com 43 anos, fiel a seu compromisso de trazer uma reflexão sobre o desenvolvimento brasileiro, que, guardando a sua força endógena, estivesse inscrita em um horizonte universal. Ademais, a editora Tempo Brasileiro e a criação também do Colégio do Brasil, que continuam hoje presentes para continuar o registro desta palavra extraordinária, desta noção extraordinária de tempo brasileiro. Portela, pela sua trajetória nacional e internacional, corresponde à explosão de contentamento do grande brasileiro Gilberto Amado, quando dizia: a minha maior surpresa e o meu maior encantamento é quando vejo se levantar um temperamento em que o entusiasmo seja profundo. A vida intelectual no Brasil não é a norma, é a exceção, e o meu prazer é incomparável quando sinto uma destas índoles inflexivelmente votadas ao voo das ideias e amarrado ao pensamento como um Prometeu feliz. Portela, o Brasil deve a Portela algo extraordinário. Nós vemos, inclusive, nessa criação do tempo brasileiro, é uma obra que é difícil, inclusive, se atribuir a um homem. É uma obra de instituições. Talvez todo esse movimento nós devêssemos pensar numa grande instituição, mas nós sabemos que por trás dessa instituição está Eduardo Portela. Vejo algo também importante no Brasil. Portela nos traz aqui o entusiasmo contagiante. E eu até vejo a que atribuir esta alegria, esse entusiasmo, essa paixão pelo Brasil de Eduardo Portela. Talvez a condição de integrante da equipe de Juscelino Kubitschek. Este grupo de personalidades extraordinárias que ajudaram o Brasil a acelerar os ponteiros de sua história. E eu aqui gostaria de nomear
porque Portela também tem esse sentido de agregação. Eu queria evocar aqui os colegas de Portela no governo Juscelino Kubitschek: Álvaro Lins, Josué Montelo, Francisco de Assis Barbosa, Vitor Nunes Leal, Ciro dos Anjos, Alfonso Guimarães Filho, Augusto Frederico Schmidt, Otran Dourado, João Guilherme Aragão, Antônio Ais, Roberto Campos, Hélio Fernandes, Murilo Mero Filho, João Pinheiro Neto, Geraldo Carneiro, Jarbas Maranhão, Antônio José Chediak, Donatello Grieco, Celso Furtado, Celso Cunha, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Darcy Ribeiro, Geraldo França e Carlos Heitor Coni. É extraordinário a responsabilidade e a implicação dos intelectuais no governo Kubitschek. E hoje, talvez a gente encontre um dos motivos desta entusiasmo fértil de Portela, a quem nós pedimos esta lição, essa docta spes, essa sabedoria, essa esperança nutrida de sabedoria. Viva Portela, com a palavra, Eduardo Portela. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao embaixador Cardim, ao embaixador Álvaro da Costa Franco, a presença nesse ato, e de forma especial ao meu amigo Jerônimo Moscardo. Jerônimo pertence a um trio elétrico que hoje se instalou no Itamaraty e que é constituído por Celso Amorim, Samuel Pinheiro Guimarães e Jerônimo Moscardo. Eu não posso deixar de registrar a presença do secretário de Educação do Estado, o meu querido amigo Arnaldo Nisquier, nem também da representante da Secretaria de Cultura, a professora Vânia Bonelli, bem como o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Ricardo Cravo Albim. Ricardo Cravo Albim, apesar de ser um especialista em música popular, ele toca vários instrumentos, os mais diversificados, e é graças a essa plasticidade que ele se tornou uma referência da cidade do Rio de Janeiro. Os meus colegas da academia estão aqui com a generosidade de sempre, dando brilho a este momento, a este encontro, quando o Itamaraty retoma culturalmente, há uma espécie de retomada cultural do Palácio Itamaraty. Como é aquelas revoluções que se faziam antigamente, que se tomava um Palácio X, só que essa foi retomada pela cultura. É uma retomada pacífica e provavelmente promissora. Eu também não posso deixar de registrar os meus colegas que aqui se encontram, os meus ex-alunos, e eu pediria licença para me lembrar de um deles, José Luiz Jobim, hoje uma figura referencial da teoria literária. Ele é daqueles alunos que, no primeiro dia é aluno, no segundo dia é interlocutor, e no terceiro é colega. Daí por diante, ele se torna colega. Eu fico muito feliz de perceber que o Itamaraty, que já desenvolve no exterior um trabalho na área cultural muito importante, está preocupado
em rever os seus instrumentos de ação para poder ampliar e auxiliar mais a construção de uma imagem cultural no exterior. Me parece fundamental porque o Brasil ficou, durante um determinado momento, comprometido com uma espécie de imagem turística. O carnaval, o futebol e a mulata. Esse tripé, sem dúvida, digno e merecedor de todo elogio, mas que não deve substituir a outros tripés que a cultura brasileira foi construindo ao longo dos tempos. Por isso, voltar a debater nesta casa que é encarregada de levar a imagem do Brasil ao exterior, voltar a debater os grandes temas, me parece uma iniciativa de Jerônimo Moscardo, de Samuel Pinheiro Guimarães, de Celso Amorim, que nós saberemos reconhecer como sinais do tempo, como mudança. Às vezes se diz que o nosso tempo é um tempo de declínio total. Alguns, como eu, que já fizeram a crítica da evolução da ciência e da técnica, têm essa tendência a imaginar que o aumento da tecnologia significou progressivamente uma diminuição do espaço da subjetividade e, consequentemente, uma perda do ponto de vista cultural e existencial. As palavras que eu tenho a dizer, por encargo de Jerônimo Moscardo, ele sim, um grande brasileiro, eu o vi como embaixador na Unesco, aquele embaixador que não evita o problema, que, pelo contrário, diante do problema, adota uma atitude militante de quem está ali com a função de resolver. Ele foi assim em vários postos, foi assim mais especificamente na Unesco, onde ele deixou uma imagem surpreendente. Chegou mesmo a liderar um amplo grupo na sede da Unesco em Paris, e o grupo, talvez, dos países sem voz, ele vocalizou a presença dos países sem voz. E por isso eu tenho por ele uma admiração muito especial. O meu tema é o tema das diferenças brasileiras. Por que o tema das diferenças brasileiras? Porque normalmente, desde a historiografia clássica do século XIX, todas as nossas reflexões se fundam na ideia de identidade. Um país é grande na medida em que constrói e consolida a sua identidade. Eu tenho uma tendência a supor que é exatamente quando ele é capaz de orquestrar o seu conjunto de diferenças que ele é realmente grande. E por quê? Vamos tentar ver. O meu texto, e eu escrevi porque ele vai ser objeto de uma publicação do Itamaraty, começa assim: o Ministério das Relações Exteriores, a sua operosa Fundação Alexandre de Gusmão, inaugura hoje, em parceria com o Colégio do Brasil, os seus encontros com o Barão. Sob a égide do Barão do Rio Branco, esse construtor emblemático da nossa política externa, intelectuais brasileiros de diferentes tonalidades estarão a cada mês aqui para formular possíveis projetos brasileiros no âmbito político, econômico, cultural. Eu insisto nessa palavra possíveis. A operação intelectual e mesmo a política que for sensata é uma possibilidade de existência, que será tanto mais consequente quanto mais se colar, conseguir auscultar
os batimentos cardíacos da sociedade. Por isso, eu acho que, sob a égide do Barão, tem tudo de muito significativo. O Barão dispunha desse olhar historicamente plantado e criticamente voltado para o interesse nacional. O seu desempenho público, bem como os artigos publicados cotidianamente na sua coluna do velho Jornal do Comércio, significativamente intitulada Várias, refletem a compreensão diversificada e a percepção abrangente em meio a contradições, contrastes e confrontos, como diria Euclides da Cunha. Mas os tempos mudaram e com eles a história. Se antes o fervor nacionalista se apoiava na ideia de identidade nacional, agora, mais do que nunca, a nossa diversidade cultural, as nossas diferenças, substitui todo um repertório de ideias mais ou menos fixas. Jamais o conceito de identidade nacional esteve tão diretamente inscrito no horizonte internacional. Cada vez este horizonte internacional, cada vez mais lamentavelmente convulsionado. É normal que a nação vocacionada e sustentada pela diferença disponha de maiores recursos mediadores para propor novas solidariedades, outras complementariedades entre conflitos identitários persistentes. A trepidação da diferença, a sua mobilidade congênita, abre promissoras passagens no que poderia ser o edifício monolítico ou compacto da identidade. Eu tenho uma tendência a supor que, quando nós nos deparamos com certo quadro internacional, com certa surpresa e certas respostas imprevisíveis, é porque nós ignoramos a identidade do outro. A identidade do outro enquanto minha diferença. Quando nós supomos que devemos combater os islâmicos jogando uma outra bomba, nós estamos cometendo um grave equívoco. Nós estamos trabalhando com a lógica do outro. Na verdade, na cultura islâmica, a morte não é exatamente um ponto final, uma estação de chegada. Ela pode ser um investimento transcendental. Então nós no Ocidente, que desde a tragédia grega trabalhamos com certo ideal de morte, e que vemos na morte alguma coisa de pavoroso, e toda a nossa vida é construída no sentido de evitar a morte, embora Guimarães Rosa, outra grande figura desta casa, dissesse que a gente morre para mostrar que viveu. O fato concreto é que nós não percebemos que a ideia que nós consumimos de morte, que parte, como disse, da tragédia grega e chega aos nossos dias, não se alterou substancialmente, tem uma ideia mítica da morte, que os islâmicos não têm. Se não tem para o bem, se não tem para o mal, eu não estou aqui para julgar culturas alheias, mas para tentar compreendê-las. Em função disso, eu vou procurar resumir esse jogo variado das diferenças ao longo
de 3 momentos do processo de constituição da cultura brasileira. Talvez se possa visualizar ou reconhecer 3 fases didaticamente autônomas, porém, na verdade, interconectadas e talvez interdependentes. A primeira é a fase da inflexão religiosa, com o poder cultural nas mãos da Igreja. Corresponde ao período colonial da nossa história. Nem as linhas de força do Renascimento conseguiram abalar de todo a expansionista oração contra-reformista. A prolongada dicotomia de crime e castigo. A segunda fase laico-ilustrada, apesar da blasfêmia, pouco se distanciou do beneplácito moral da Igreja. E mais adiante, alcançamos a terceira fase contraditoriamente moderna e a terceira fase contraditoriamente moderna, a nacional, estou vendo que as páginas aqui não estão colaborando comigo, ou eu não estou colaborando com elas. Não posso dizer ao certo. Mas a terceira é a chamada fase modernista. E a nostalgia do Brasil profundo convive com ela. Se nós vemos os poemas vanguardistas de Oswald de Andrade ou de Mário de Andrade, sobretudo Mário de Andrade, que me toca particularmente, porque ele adivinhou a voracidade da sociedade moderna na Pauliceia desvairada, ele foi o primeiro que intuiu o que é uma megalópole, quais são os perigos, quais são os vícios, quais são as conquistas de uma megalópole. Enquanto havia esse Brasil moderno, havia também um canto ainda nostálgico de Martim Sererê, de Cassiano Ricardo, de Cobra Norato, de Raul Bope, de Juca Mulato, de Menotti Del Picchia. Esses configurava uma espécie de coexistência no mundo que estaria reservado para a modernidade. De um lado, a modernidade, serva da razão, construída à imagem e semelhança da razão, e do outro, a saudade, a nostalgia daquele Brasil bucólico, quase horizontal, ainda não constituído por grandes edifícios, paisagens vedadas pela verticalização da cidade. A arqueologia da cultura brasileira, é preciso ainda escrever a arqueologia da cultura brasileira, desde cedo nos remete a um jogo de palavras cruzadas, onde se pode observar de um lado a Idade Média remanescente nas ordens religiosas, em certas práticas intelectuais, e do outro um renascimento ainda não convincente. No meio ou no cerne é fácil registrar o poder cultural da Companhia de Jesus, com todas as suas contradições. Ela rejeita a reforma e processa ou impõe sobre as ordens ou ordenações militares de Inácio de Loyola a contrarreforma. A Inquisição seria a consequência quase natural. O Brasil emerge no interior dessa encruzilhada cultural para materializar a aliança de fé e império. Não se sabe até hoje se de fé em Deus ou fé no império.
Vejam que este primeiro momento, dos 3 núcleos a que me referi, como 3 núcleos emblemáticos, 3 núcleos definidores da história e da construção nacional. O primeiro é a emergência do Brasil no quadro de um pós-renascimento, vivendo todas as contradições do Renascimento e com esta estranha coabitação de religiosidade e contra-reforma e uma liberalização luterana que começava a assustar alguns dos centros históricos da Europa, especialmente os peninsulares, ou seja, Espanha e Portugal. Talvez, em todo caso, não será difícil perceber que a nossa genealogia aponta para alicerces trincados. Eu gostaria de escrever um livro, não sei se algum dia escreverei. O melhor livro da gente é justamente aquele que a gente não escreve. Eu gostaria de escrever, portanto, um livro sobre os alicerces trincados. E aproveitando toda a riqueza polissêmica, toda a riqueza semântica dessa palavra trincado. Trincado guarda dentro de si uma ideia de fragilidade. Quando uma parede está trincada, ela está com ameaças de infiltrações de todo tipo, mas trincado é alguma coisa também que passa pelo fogo, um ferro que fica ainda mais tenso e resistente. Então, é essa uma característica da cultura brasileira. É uma cultura trincada. No centro da construção intelectual brasileira encontra-se desde os primeiros dias a palavra escrita. A nossa cultura foi, e é provável que ainda seja, estou fazendo uma afirmação com a prudência devida, uma cultura escrita, uma cultura alfabética, uma cultura vernacular. Será que ela ainda é essa cultura? Arnaldo Nisquier, com o seu dicionário embaixo do braço, certamente diria que sim, que ela é uma cultura vernacular e como tal resiste. Mas ele tem um outro lado que muito conectado com Ricardo Cravalbim, que é o lado da cultura da sensibilidade para a cultura de massa. E a cultura de massa, às vezes, nos diz que nós não somos tão alfabéticos assim, ou pelo menos não somos tão alfabetizados, e que este problema ainda não ficou resolvido. São questões que eu levanto para que nós possamos continuar pensando-as sob a égide do Barão do Rio Branco. Nesse período se destacam 2 jesuítas, o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta. O primeiro é mais que tudo em que pese a sua obra Conversão do Gentil, o executivo competente, voltado para o trabalho de gestão da companhia. O segundo, o escritor, poeta, dramaturgo, epistológrafo e também o autor da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Esse é o momento na história do Ocidente em que a elaboração de gramáticas se inscreve no processo colonizador. E foi para consolidar o Império Espanhol que Antônio Elvio Nebrija escreveu em 1492 a sua gramática espanhola. A gramática é um espaço normativo, um espaço legislador,
e, como tal, pouco flexível. Anchieta rompeu prematuramente essa inflexibilidade da gramática. Ele escreve uma gramática mestiça, uma gramática de várias línguas que se cruzam, especialmente o português e o tupi-guarani e alguns resíduos espanhóis, porque ele era um espanhol de família vasca e, por esse lado, parente de padre de Santo Inácio de Loyola, mas nasceu nas Ilhas Canárias e dispôs de uma formação, como todo homem da Companhia de Jesus, de uma formação castelhana, ou seja, imperial. Anchieta provavelmente foi facilitado para a compreensão de uma organização cultural mestiça por esses elementos que confluíam na sua própria biografia. Isso nos diz que hoje há uma revisão cultural fundamental. Antes nós tínhamos um caráter pejorativo com relação ao exilado, com relação ao expatriado, com relação ao estrangeiro. Hoje essas figuras são verdadeiros cidadãos do mundo e configuram a última modernidade do Ocidente, a modernidade dos grandes cruzamentos, das grandes viagens, grandes e velozes, porque promove uma alteração substancial no endereço individual. Há pessoas mesmo que, em função de suas profissões, sobretudo as celebridades, os popstars, que não têm um endereço fixo. Precisam construir uma identidade sem o que era fundamental na velha identidade cultural, que era o endereço fixo. Hoje, nós alteramos substancialmente e é natural que essas alterações também revejam, movimentem, coloquem questões à ideia que nós tínhamos da cultura brasileira. Nóbrega e Anchieta são dois modos de ser, dois estilos e um só compromisso. A vida e a obra do padre Anchieta continuam fortemente vivas, desafiando o olhar e o vigor interpretativo dos que se aproximam dela, sobretudo pondo em xeque a ótica monodisciplinar de leituras monotonamente sedentárias. Estas mesmas que se inclinam e se comprazem em submeter o padre Anchieta a um regime carcerário infenso às permutas culturais, aos saberes outros, aos intercâmbios simbólicos, que tanto contribuíram para configurar a sua identidade múltipla. Isso significa que o padre Anchieta não dispunha de uma única identidade, como os fundamentalistas imaginam. Os fundamentalistas de todos os tipos, os fundamentalistas religiosos e os fundamentalistas do mercado, têm uma tendência a imaginar que há um núcleo identificador e é incapaz de compreender esse pluralismo. É rigorosamente incapaz. Eu estava lendo ontem um ensaio de um grande italiano, Marco Lucchesi, conhece muito bem, que é Cláudio Magri, e ele, em 3 relatos, ele descrevia a passagem dele por alguns países islâmicos ortodoxos hoje. Sobretudo, o primeiro ensaio ele fala no Irã, e fala como a cultura persa teve uma riqueza impressionante, uma abertura de espírito, e como ela foi sendo progressivamente fechada em si, até chegar ao fundamentalismo exacerbado dos nossos dias. Infelizmente, isso acontece em determinados períodos da história. Aqui no Brasil, no fim do século XIX, houve uma espécie de onda patrioteira que ficou simbolizada
ou estigmatizada pelo conde Afonso Celso. O ufanismo do conde Afonso Celso, que é uma forma de fundamentalismo, só que esse era um fundamentalismo da natureza. O Brasil era o país que nos orgulhava a todos, justamente porque era um país onde a natureza era pródiga. Ou seja, se nós adotarmos uma dicotomia um pouco envelhecida da antropologia recente entre cultura e natureza, nós vamos dizer que o conde Afonso Celso elogiava o Brasil pela natureza e jamais pela cultura. E justamente o que nos cabe fazer é um esforço no sentido de que possamos ter razões, motivos jubilosos para registrar a ascensão progressiva do Brasil no plano da cultura. Essa é provavelmente uma lição que o Brasil terá para um momento como esse, que é a história do Ocidente, a história da humanidade. O Ocidente, durante muito tempo, pensou que só havia o Ocidente. Tem um livro muito bonito do Arnold Toynbee, o historiador inglês, em que ele mostra como é importante o outro do Ocidente, ou seja, a alteridade do Ocidente, o outro lado do Ocidente, em cotejo com esse Ocidente monopolístico e colonizador. Foi assim, impelido por esse conjunto de acidentes, antes de tudo históricos, mas igualmente políticos, religiosos, morais, ambientais, todo ele vazado na cisão irreversível do bem e do mal, que o discurso jesuítico conduziu às primeiras letras no Brasil colônia. No meio da encruzilhada, não se pode ignorar o poeta da prosopopeia Bento Teixeira, cristão novo fugindo da Inquisição. É a crise do Renascimento de que fala Arnold Hausen na sua História Social da Arte e da Literatura. É o maneirismo cerebral, enviesado, pouco ou nada considerado pela nossa historiografia literária, a reprodução maneirista, pela sua própria configuração estilística, seria o esconderijo ideal dos perseguidos. Daí por diante, da igreja ao cosmo, a caminhada não foi fácil. Eu quero fazer um pequeno parênteses, até estou evitando o texto escrito, que tem um nível de formalidade, às vezes incômodo, para dizer como é que foi essa passagem do Renascimento na cultura brasileira. Primeiro nós tivemos um Renascimento pleno, depois tivemos uma subversão dos protestantes, sobretudo Lutero e Calvino, e a repercussão na arte foi que nós saímos daquela imagem centrada do Renascimento, onde há sempre uma figura posta no meio do quadro. Afonso Arinos, que conhece intimamente aquele espólio pictórico de Roma, por ter servido lá como embaixador, sabe muito bem, aqueles quadros do Renascimento pleno, figuras privilegiadas no centro do quadro. Todo quadro tinha um centro, e todo centro tem uma figura central, para reforçar a ideia de centro. Quando vai havendo uma desagregação com o saque de Roma, começa a se infiltrar naquele corpo denso do Renascimento as primeiras fissuras, e começa, consequentemente, a repercutir na produção intelectual do Renascimento. Aí nós temos como primeiro estilo o estilo maneirista. O estilo maneirista, ao contrário de privilegiar o centro,
ele privilegia os cantos. Talvez o pintor mais emblemático, mais característico do maneirismo seja El Greco. Ele tem um quadro famoso na Catedral de Toledo chamado El Entierro del Conde de Orgaz. E neste quadro ele pinta um autorretrato e ele está no canto do quadro. Um pintor renascentista pleno nunca estaria no canto do quadro. Ele se autorretrata justamente numa posição secundária, porque ele valoriza o conjunto, ele valoriza os espaços esquecidos pela pintura do Renascimento pleno. E neste sentido, as mãos, no Renascimento pleno, o rosto é fundamental, que é uma zona nobre do corpo. No maneirismo, as mãos, ou seja, os espaços marginais do quadro, há uma descentralização do quadro renascentista no maneirismo. O maneirismo é um estilo mais cerebral, ao contrário do barroco, ele é mais introvertido, o barroco é mais extrovertido, de maneira que nós tivemos em Bento Teixeira uma figura curiosa, ele cristão novo, perseguido pela Inquisição. Ele fazia um poema que parecia os quadros maneiristas de Artimboldo ou de Parmigianino, esses pintores que inauguraram e fizeram a glória do maneirismo na Itália. Portanto, a figura de Bento Teixeira, esse esquecido autor da prosopopeia, é uma figura que merece ser valorizada a partir do momento em que nós começamos a supor que há realmente um frágil momento maneirista na história da literatura brasileira. As duas representações superiores do barroco, aí nós passamos do maneirismo ao barroco. As duas figuras superiores do barroco literário no Brasil, o padre Antônio Vieira e Gregório de Matos e Guerra, que vem a ser um antepassado meu, conforme o testemunho de uma tia-avó minha, testemunho esse que fez a minha felicidade infantil e que não se sustentou com tanta vibração na minha maturidade. De qualquer maneira, eu estimo como uma contribuição valiosa, lamento que faltou detalhes documentais mais convincentes. A ideia do grande teatro do mundo está no centro da compreensão do barroco. Falta talvez esclarecer que nesse palco interminável contracenam em ritmo tenso atores coletivos e atores individuais. O padre Antônio Vieira, eu dizia, é a manifestação superlativa da escritura encarnada, a profecia e a utopia. A profecia é a utopia com cobertura religiosa. A utopia é a profecia sem esse suporte básico e fundamental, sobretudo nessa época, mas provavelmente antecipadora dos tempos modernos. A palavra e o poder. Vieira era um homem da palavra e do poder. Provavelmente o primeiro intelectual público da história da cultura brasileira tenha sido o padre Antônio Vieira. Os seus sermões retiam as esquadras holandesas nos cais da Bahia. Ele bradava na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, bradava por o Império Português. Ele chegou, inclusive, a predicar pelo Quinto Império depois da morte
de São Sebastião, de Dom Sebastião. Vieira, nunca se desligou. Daí a conexão dele com a Companhia das Índias Orientais no Maranhão. É porque ele era também um homem de poder. Ele foi perseguido na península pelos judeus, mas porque ele concorria com os judeus no comércio da época. Então era uma disputa, não era uma disputa religiosa, no caso específico do padre Vieira, era uma disputa comercial. De qualquer maneira, ele é, sem dúvida, uma figura fundamental para a nossa compreensão desse período. Gregório de Matos Guerra é a crônica ilustrada e popular, mais uma das diferenças estruturais da cultura brasileira. Como Gregório podia ser um ilustrado e simultaneamente um popular? Isso na Bahia sessentista que ele ama e despreza, com aquela radicalidade que o fez merecedor do apelido de Boca do Inferno. E ele não se fez de rogado, disse num verso: só se o fui, sempre hei de ser, eu falo seja o que for. Não resta dúvida de que Gregório falou o que devia e o que não devia. Daí os seus conflitos constantes e intermináveis. Existem, coabitam dentro deles diferentes Gregórios. Há um Gregório terno no lírico, há um Gregório irracível no satírico e há um Gregório mais solto no trovador. Porque quando Gregório se desliga dos compromissos institucionais, ele se transforma numa espécie de menestrel peregrino pelas ruas da Bahia e adjacentes até o seu exílio na África. Nele também coexistiu o tempo todo, e dificultando a sua trajetória, o bacharel de Coimbra, culto e disciplinado, e o outsider inconformado, mordaz e peregrino. O seu discurso engenhoso sempre esteve imune ao alinhamento ideológico. E nunca há aquela acidez tão presente em uma de suas referências primordiais, que é Francisco de Quevedo. De qualquer modo, perpassa toda a sua obra alguma coisa do pensamento espanhol, na linha de coerência que vai de Gracián a Unamuno, católico, trágico, agônico. A esses autores aqui apresentados resumidamente, devemos boa parte da grandeza e do pluralismo do espólio barroco, da diferença brasileira igualmente. Então, essa é a primeira etapa. Vocês podem ficar tranquilos que eu estou tentando resumir o máximo possível, de maneira que espero bloquear a tentadora pressão da pestana que acontece com todos nós, sobretudo depois do almoço, nesse país tropical. Mas o legado iluminista é o segundo momento. O que é o legado iluminista? Ele pode ser visto como a segunda etapa desse percurso que procuramos traçar, ou seja, o percurso das diferenças tem como primeira etapa o período renascentista e contra-renascentista. O segundo é o período iluminista. E o terceiro é o período do que eu chamaria as modernidades, no plural. Empenhadamente, deliberadamente no plural. O século XVIII europeu e ibero-americano
abrigados sobre diferentes terminologias, preferencialmente a Ilustração e o Iluminismo na Alemanha e a Ilustração na França, tem despertado o interesse de pesquisadores e estudiosos das mais variadas geografias e também do Brasil. Entre nós, a nomenclatura mais usual é neoclassicismo. Foi assim que o público acolheu e a incipiente imprensa da época se encarregou de propalar. As primeiras máquinas nas relações de produção viriam a fascinar o imaginário coletivo. O entendimento cientificizante, uma outra experiência do mundo, começava a predominar. Era pré-requisito da nossa história, fundar e dirigir o saber. Até então, dizia-se, entregue a crenças e superstições. Persistia uma contradição interna. A razão, dona do mundo, como se supunha, ao procurar se impor, quis igualmente obstruir a passagem da subjetividade com a qual, no passado, construíram uma boa relação de convivência. A sensação externa não demorou em se reverter em sensualismo e a economia libidinal foi pondo as suas mangas de fora. Afinal, a programação do período empenhava a liberdade e prometia enfaticamente a felicidade. A Ilustração francesa era ambiciosa e se ofereceu imediatamente para disponibilizar todos os conhecimentos filosóficos e científicos. Havia, portanto, um clima de expansão da razão. À medida em que o tempo foi passando, nós fomos vendo várias alterações. Primeiro, a perda das ilusões, até o que é de perda das ilusões seria John Milton e a perda dos paradigmas seria Edgar Morin. Edgar Morin acha, e eu creio, tenho a impressão que ele está certo, e que nós fomos progressivamente delapidando os nossos paradigmas. Os paradigmas que tornavam a cultura do Ocidente uma cultura estável, uma cultura confiante em si mesmo. Na medida em que foi avançando uma desestabilização, ou essa desestabilização é consequência justamente da perda de paradigmas, nós fomos perdendo aquelas referências estáveis e tranquilizadoras e mergulhamos numa faixa cada dia maior de incerteza. A incerteza, a era da incerteza, de que os economistas americanos tanto falam, é justamente a era da perda dessas certezas progressivas. Esse percurso iluminista ilustrado tem no Brasil uma aparição muito forte no positivismo e chegou a influenciar toda uma geração do fim do século e se inscreveu como plataforma de governo na própria bandeira nacional. Há, portanto, progressivamente, um predomínio da razão instrumental, um expansionismo da técnica, que muito contribuíram para a desertificação literária. Nós fomos perdendo a dimensão intersubjetiva da existência e a necessidade cotidiana de se alimentar da ficção. No mapa, no quadro de prioridades do modelo tecnocrata, não há lugar para a ficção, não há lugar para o exercício das trocas simbólicas. São apenas trocas materiais.
E, na verdade, nenhuma cultura, nenhuma história, nenhuma cidade vive sem aquelas dimensões visíveis e aquelas outras dimensões imperceptíveis ou menos visíveis, mas que condicionam o comportamento subjetivo do ser humano. A Arcádia brasileira, nessa atmosfera descontínua, surgiu como imitação da Arcádia portuguesa, a chamada Arcádia lusitana, até quando foi infiltrada pelas ideias independentistas, aos que se juntaram pontualmente os insatisfeitos com os aumentos de impostos. Quer dizer, o trajeto da Arcádia, o trajeto dos independentistas é uma prova de que a história não se escreve apenas com trocas materiais. Vem um bacharel de Coimbra, especialista em direito natural e com a ambição de voltar a Coimbra para ser catedrático de direito nacional na velha Universidade Canônica. Aqui ele é atropelado nas ruas de Ouro Preto pelo afeto. Ninguém sabe que o afeto atropela, às vezes atropela. Então um elemento que não vinha da cientificidade, não vinha do modelo objetivo, nem do modelo instrumental, fez de Gonzaga o lírico de Marília de Dirceu. E fez dele um poeta dividido, partido ao meio entre o crítico mordaz das mazelas colonialistas nas cartas chilenas e o lírico insuperável de Marília de Dirceu, que viria a se infiltrar no próprio modernismo brasileiro. Eu não pude ainda examinar atentamente, mas eu tenho a impressão que Vinícius de Moraes é descendente direto de Tomás Antônio Gonzaga, e que no seu retrato de mulher há alguma coisa de uma Marília distante e perdida no tempo. O longo século XVIII português, que começou no final da década de 1660 e terminou em 1807, conforme assinala o professor Kenneth Maxwell no seu livro importantíssimo Marquês de Pombal, Paradoxo do Iluminismo, reuniu essas experiências várias. Na revirada do espólio iluminista, os meios passaram a predominar sobre os fins. Quanto mais ele foi ficando acadêmico, mais Arcade, mais formalista, mais legislador, mais normativo, a produção literária da época foi se comprometendo com o vademécum da retórica arcádica, enrijecia a poética do tardo barroco. Foi o que aconteceu com os mineiros da escola Arcade. Eu não sou, ao contrário do meu amigo e mestre Domício Proença Filho, eu não sou de modo algum um fã dos Árcades mineiros. Eu diria que sem a Inconfidência e sem Marília, eu não sei o que é que sobraria dos Árcades. Pode ser uma coisa um pouco excessiva, mas o excesso é a primeira manifestação da vontade de diálogo. De maneira que muitos naufragaram nessa travessia temorária. Foram poucos, eles foram, sobretudo, excessivamente moralistas e exageradamente convencionais. Salvaram-se certamente Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto. Os dois épicos principais, Santa Rita Durão, Silva Alvarenga, eu declinaria sem nenhum esforço especial se tivesse que escrever uma história da literatura brasileira.
Já as modernidades no Brasil, umas vezes sucessivas, outras vezes simultâneas, não se afastaram muito de suas representações congêneres em toda parte do mundo, com certas diferenças de grau, de velocidade, de inserção histórica. O cenário é mais ou menos o mesmo. Frequentemente encontramos dificuldade em distinguir entre as ações modernizadoras e a retórica da modernidade. As primeiras são mais escassas, embora se façam presentes aqui e ali. A segunda se mostra mais expansionista e conhece bem a sua força na vida de todos nós. A razão da modernidade, ou a modernidade da razão, fez consideráveis investimentos no prestígio do progresso. Chegou a ser irracional a sua apologia efusiva do progresso. Nunca abriu mão do discurso da totalidade, nem da miragem do inteiro, de alguma coisa coesa, completa, inteiro, que entraria em contradição com a fragmentação da última modernidade. No início do século XX, nos arredores de 1922, precisamente em São Paulo, tentamos concretizar a experiência declaradamente moderna. A esse esforço ou a esse movimento demos o nome de modernismo. O projeto autoproclamado revolucionário mantinha contatos com as vanguardas europeias, especialmente francesas e italianas, mas se alimentava de fortes inclinações nacionalistas. E assim, a nossa primeira tentativa modernizante se viu diante de uma perturbação da qual jamais conseguiu livrar-se. Até hoje, permanece a pergunta ou a ferida aberta como interpelação sedentária à procura de respostas plausíveis. É possível conciliar modernidade, aspiração universalizante e nacionalismo na tosca versão patriótica dos anos 20? Provavelmente não. Pelo menos não se encontra inscrita esta hipótese na Carta de Princípios da Idade Moderna. Desde então, passamos a dispor de amplos motivos para desconfiar das continuidades históricas irregulares. Um dos motivos do elogio desmedido ao nosso modernismo é uma falha do historicismo brasileiro, seja na história social e na história literária também. Até grandes mestres incorrem nesse historicismo, é imaginar que toda a história é inevitavelmente ascendente, que é inevitavelmente continuista. Isso não é verdade. Na história pode haver um momento de retrocesso com relação ao momento anterior. E nós, absorvendo esse triunfalismo positivista, imaginávamos que não, que a história era inevitavelmente a história dos... Eu vou tentar aqui os lados deficitários da nossa modernidade, como parte desse último bloco, que é o bloco das modernidades. Ela não vem cumprindo, a modernidade, dentro dos prazos previstos, as promessas de equidade. Índice de desigualdade parecem intocáveis, se não superlativizados. A olímpica concentração de renda repercute fatalmente sobre as condições de vida,
material, cultural e espiritual. A participação política permanece insatisfatória, embora registrando um ou outro avanço de pequeno porte. Os índices e as formas de não exclusão ou inclusão societária continuam inaceitáveis. As taxas de marginalização eleitoral mantêm-se a níveis ainda chocantes. Nós assistimos um discurso constante contra a exclusão e a favor da inclusão. Mas a exclusão são aqueles que ingressaram no processo histórico produtivo. E aqueles que nem sequer ingressaram, não são os exclusos. É um estágio que a sociedade perversamente desenvolveu dos pré-exclusos. Aqueles que não chegaram ainda a ser excluídos, porque não ingressaram naquele patamar que pode gerar uma exclusão. E isso, infelizmente, tem acontecido no Brasil. A funcionalidade e a legitimidade da representação pública deixam bastante a desejar, seja no seio muito pouco material da justiça, seja no âmbito avaro dos partidos políticos. O mesmo pode-se dizer dos serviços públicos carentes de sociabilidade e de consistência técnica. Esses quadros nos indicam que nós, ao longo desses 3 períodos, o período primeiro, o período pós-renascentista, contra-renascentista, o período segundo, o período dominado pela razão e pelas ideias independentistas, foram, sem dúvida, encaminhando o processo interminável das diferenças, até nós chegarmos a esta última fase do que se chama modernidade. No Ocidente europeu, a modernidade é a fase da ilustração, começa com Kant, a razão moderna. Os portugueses acham que a modernidade começou com as navegações. Os espanhóis acham que começou com as descobertas. Os italianos acham que começaram com o Quattrocento. E os franceses acham que começou a modernidade com os enciclopedistas. Ou seja, cada um tem a modernidade que merece. Só nós, os brasileiros, ainda não tivemos a nossa, porque a nossa é uma caricatura de modernidade. Ela dispõe de instituições envelhecidas. O espetáculo recente da justiça brasileira, num momento de extrema crise, onde alguns segmentos fundamentais da sociedade estão quase que marginalizados salarialmente, a justiça reivindica aumentos salariais completamente desproporcionais. O Congresso, mal saído de um conjunto de comissões de inquéritos que não ficaram esclarecidas, que pelo contrário pode ter enterrado de vez a ética no Brasil. Eu espero que o novo modelo pós-ético não seja um modelo que venha progredir na sociedade brasileira. Enfim, o que se percebe nos 3 poderes da República é que nenhum deles está, até o momento, à altura das necessidades reais de um país que teve, e Murilo está me estimulando a desdobrar essa ideia, que teve os seus prazos históricos postergados. O Brasil é um país adiado. Por isso, eu entendo que nós devemos refazer o percurso das diferenças, muito mais o percurso das identidades fechadas, para chegarmos a uma
reconstrução. Uma reconstrução, evidentemente, que envolve todos os segmentos da sociedade brasileira, todas as representações legítimas da sociedade civil, não mais as representações clássicas. Os partidos políticos, por exemplo, eram representações que em qualquer quadro do direito político anterior à última década classifica o partido político como uma representação fundamental da sociedade civil. Não é isso que se vê. Esse partido da dança das cadeiras, ou da dança pura e exclusivamente, o fato concreto é que nós temos que operar uma transformação da governabilidade nesses três níveis, no nível legislativo, executivo e judiciário. E para que isso aconteça, é fundamental que existam seminários desta natureza, que sob a égide do Barão, nós possamos nos reunir aqui sobre a pilotagem segura do embaixador Jerônimo Moscardo. Eu insisto em pilotagem segura, porque neste momento atual, com o tráfego tão sobrecarregado e com as trocas de responsabilidades em vigor, não se sabe ao certo a quem compete decidir sobre a circulação aérea, sobre a circulação terrestre, e nessa sala, eu sei, e é o embaixador Jerônimo Moscardo. Muito obrigado. Com esta aula magna, o mestre Eduardo Portela renova a ponte entre a academia e o Itamaraty. Esta Portela, já no passado, transformou um ministério num magistério. Ele transformou o Ministério da Educação e Cultura num magistério e modificou a vida política no Brasil. Hoje, ele lança de novo esta sua mensagem indignada em relação à realidade brasileira. Continuemos agora com uma frequência mensal com essas instituições, o Tempo Brasileiro e o Colégio do Brasil. A ideia é que essa parceria agora se realize, mais uma das criações de Eduardo Portela. Muito obrigado, estão todos convidados. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma indagação do plenário. Eu queria apenas fazer o registro da presença de Antônio Olinto aqui, às vésperas de publicar e lançar um grande poema de amor. Antônio Olinto é esse militante da cultura, poliglota, militou em diferentes geografias, militou na África, militou em Londres e está aqui, tranquilo. Outro dia houve um debate na academia e os debates, a partir de uma certa hora, geram uma certa sonolência no auditório. Eu não sei se é o verão, se que começa a chegar irregularmente, mas o debate atingiu um clímax reflexivo. Eu nunca vi Antônio Olinto tão desperto na vida dele. Ele estava assim aceso, procurando as mínimas palavras e as mínimas formulações, intempestivas ou não. Por isso, eu não poderia deixar de, já que nós estamos falando sobre intelectual e os deveres de militância do intelectual, não de militância partidária, e muito menos de militância ideológica. A ideologia é uma limitação política.
Toda vez que alguém se enquadra dentro do espaço fechado de uma ideologia, eu tenho dúvidas sobre as suas possibilidades reais de avaliação da realidade. A realidade é mais complexa do que pensa qualquer ideologia. E esse representante da nossa intelectualidade, Antônio Olinto, está ali firme, atento, como eu estava no debate de alguns dias atrás na Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado a todos e muito obrigado a Jerônimo, que é o corpo e a alma de tudo isso.